Boa noite a todos. É muito bom estarmos uma vez mais aqui reunidos em torno do Evangelho, em torno dos ensinamentos de Jesus. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo ele tem como base o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que diz: nenhum servo pode, pois, servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está falando sobre escolhas. Ou há de odiar um e amar ao outro, ou há de aderir um e desprezar o outro. E cada dia de nossas vidas, nós somos obrigados a tomar decisões, a fazer escolhas. E essas decisões acabam influenciando o nosso futuro. Podemos dizer que a vida é uma arte de escolher. As escolhas são como engrenagens, mexendo uma gira as demais. E a questão é para onde vão essas nossas escolhas? Essas escolhas têm nos movido para onde? E hoje nós somos o quê? A escolha, a soma das escolhas que fizemos. E a nossa felicidade está nas fazer as escolhas certas. Somos o resultado dessas nossas escolhas, mas elas não são por sortes definitivas. Ninguém pode voltar e fazer as escolhas, refazer as escolhas, mas podemos decidir a partir de hoje qual vai ser o nosso fim, o nosso destino. O futuro, ele não é uma coisa predestinada, não é um lugar aonde vamos, é um lugar aonde construímos. E é importante a gente saber que a vida, ela tem uma lógica infalível, que é a lógica da causa e consequência. Nós somos livres para escolher, para semear, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelo aquilo que semeamos. Mas voltando ao capítulo, hoje nós vamos falar os itens 9 a 15 desse capítulo, que são as instruções dos Espíritos, que falam sobre 3 temas: a verdadeira fortuna, o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. Essas mensagens, elas vão nos ajudar a melhor entendermos quem nós somos realmente e o que realmente temos. Quem somos realmente e o que realmente temos. E uma pequena história para ilustrar um pouco os temas. Um homem, ele acreditava na vida após a morte, acreditava que era mais importante ser do que ter. E um dia ele foi visitar um conhecido dele, que era rico, mas também um materialista convicto. E depois de conversarem, depois do jantar, o dono da casa convidou esse homem para conhecer a casa, a grande casa que tinha, e mostrou as suas obras, sua galeria de arte, seus quadros, seus vasos. E esse homem começou a falar das suas propriedades, de todos os seus bens, e que acreditava que o homem valia pelo que tinha, o que possuía, pelo patrimônio que ele conseguia acumular durante a vida. E o hóspede ouviu calmamente essas colocações, essas ponderações, mas também expôs a sua, dizendo que ele acreditava que os bens da terra são importantes, mas não nos pertencem de fato.
Quer dizer, que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que deixar. E que os verdadeiros bens são aqueles que nós conquistamos com a nossa moral, com o nosso conhecimento. E as posses terrenas são passageiras. Mas o homem, o dono da casa, ele não se deu por vencido. Ele entendia que ele era o verdadeiro dono daquilo e que ninguém era capaz de provar ao contrário. Aí, diante dessa insistência da teimosia, o amigo, fala assim: vamos fazer o seguinte, já que é assim, voltaremos a esse assunto daqui a 50 anos, tudo bem? Aí o dono da casa disse: não pode ser, Daqui a 50 anos nós já estaremos mortos, nós temos idades avançadas. É por isso mesmo que podemos discutir melhor o assunto com mais segurança, que aí você vai perceber que tudo isso já passou pelas suas mãos e que nada disso lhe pertenceu de fato. Chegará um dia que você vai ter que deixar todas essas coisas e vai levar consigo somente as suas verdadeiras conquistas, que são as virtudes do espírito imortal. Só então poderá avaliar se é verdadeiramente rico ou não. E aí nós temos aqui a ideia do que é verdadeiramente propriedade nossa. O homem só possui como propriedade aquilo que é dado levar desse mundo. E o que nós possuímos então? Nada do que é uso material, uso do corpo. Possuímos tudo que é do uso da alma, que é a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades morais. Que, por sinal, essas qualidades servem tanto para esse mundo como para o mundo espiritual. Quer dizer, não levamos nada material, nós levamos a soma das nossas virtudes, bem como as nossas lembranças, como diz no Livro dos Espíritos, a questão 150b. E como nós devemos empregar a fortuna? Nós, entre tantas lições deixadas por Cristo, nós temos a parábola dos talentos, que elas nos ensina que nós trazemos, todos nós, alguma habilidade, algum talento, e que nós devemos desenvolver em nosso proveito, em nosso benefício e em proveito de todos. Deus não dá todas as qualidades a uma só pessoa, e nem deixa ninguém sem qualidade. Então nós precisamos compartilhar. E a lição que tiramos é que com quaisquer bens materiais e imateriais, ou talentos que tenhamos, tomemos por objetivo usar para o lado do nosso bem e do próximo. E como está escrito no capítulo de hoje, somente por uma união sincera e fraternal a regeneração será possível. Ou seja, o mundo de regeneração passa pela formação de verdadeiras famílias. A nossa vida é medida pelo servir ao próximo, servir aos outros. Nossa relação com o próximo é que vai ser o fiel da balança. E o que queremos que o próximo seja? Que seja o nosso julgador ou o nosso defensor? E o capítulo também fala sobre desprendimento dos bens terrenos. A vida de todos nós é marcada por uma escala de valores. Nós temos coisas importantes e menos importantes na nossa vida. E cada um, naturalmente, escolhe um valor maior para colocar no topo dessa escala. A riqueza e o dinheiro, eles são uma realidade útil e necessária, mas não pode ser nossa prioridade número 1. Há valores que devemos cultivar e que são mais importantes que a fortuna.
Afinal, que diferença faz daqui a 100 anos se bebemos em copos de cristais ou num copo de requeijão? Absolutamente nenhuma. No entanto, o que fizermos aqui na Terra fará muita diferença. Não só daqui a 100 anos, como por toda a nossa evolução. E o nosso apego aos bens terrenos é um empecilho muito forte à nossa evolução, ao adiantamento moral e espiritual. Então, por que tanta atenção de Jesus em falar da verdadeira riqueza? Por que da importância dessas instruções dos Espíritos nesse capítulo? É para lembrarmos justamente isso, que nós somos espíritos imortais, vivendo temporariamente uma experiência aqui na Terra. E Cristo, em várias oportunidades, nos lembra disso. Lembremos também que Jesus nunca fez apologia à pobreza, nem condenou a riqueza, dizendo que ela era um empecilho para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. Ele sempre quis exaltar o amor, a caridade, o exercício, né, do amor e da caridade. Então nós devemos saber trabalhar em nós o desapego, procurando distinguir os bens que realmente são importantes, que contribuem para a nossa verdadeira felicidade, e os bens que não ajudam. O capítulo reforça que trazemos, levamos e também deixamos os bens que realmente são nossos. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Jesus, ele quer que não passemos o nosso tempo na Terra nos apegando, buscando riquezas passageiras. E nem quer que voltemos ao plano maior, ao plano espiritual, sem um acréscimo nessa nossa verdadeira riqueza. E Jesus, com os seus ensinamentos, mostra que a felicidade está nas escolhas bem feitas. E ele nos convida sempre a escolher a oração, o perdão e o amor. Pensemos nessa felicidade que Jesus está nos propondo. Que assim seja, graças a Deus.